Que FNAF tem muitos livros não é surpresa para ninguém. FNAF, Olhos Prateados, Os Distorcidos e A Última Porta fez muito sucesso mesmo. O único problema dos livros é que eles têm muita página mesmo, uma história um pouco confusa. E muita gente não tem o dia todo para ficar lendo. Então, eu resolvi fazer um vídeo especial. Hoje eu vou resumir os 3 livros de FNAF. Olhos Prateados, Os Distorcidos e A Última Porta. E vale falar que esse vídeo tem spoiler, beleza? Se você não viu o livro, então melhor sair. Então, come uma pipoquinha que eu vou resumir a história da trilogia de FNAF, começando pela parte 1 de Silver, traduzindo Olhos Prateados. A história começa com uma adolescente de 17 anos chamada Charlotte, que estava indo para sua cidade natal, onde ela passou a sua vida inteira naquele lugar. Só que aconteceu um acidente que ela teve que se mudar. E um dos seus melhores amigos foi assassinado. Então, por causa disso, ela teve que se mudar. Então, mas ela marcou um encontro com seus amigos, só que antes ela decidiu passar na sua antiga casa, que ela morava junto com seu pai. Chegando lá, a casa estava muito velha, só que ainda estava inteira. Tem alguns rachados, só que ainda estava inteira. Mas isso era muito importante, pois ela passou a sua infância inteira, onde que ela teve umas lembranças boas com seus bonecos que seu pai construía e outras lembranças ruins, com ainda esqueleto de olhos prateados que ela tinha muito medo na infância. E também outra coisa, Eri e sua tia foram embora e nunca mais voltaram. Então, ela vendo que não dava mais tempo, então ela foi embora daquela casa, que ela tinha muitas lembranças daquela casa. Então ela pegou o carro e foi para uma lanchonete onde estavam os seus amigos de infância, Sean, Jessica e Carlton, os seus melhores amigos que também se mudaram, mas eles resolveram se reencontrar. O real motivo deles voltarem para aquela cidade é porque ia ter uma homenagem para seu amigo que foi assassinado. Quando ela chega, ela é bem-vinda. E eles começam a conversar, só que a conversa muda quando Sean pergunta para Carlton, o único que não se mudou, o que aconteceu com a Freddy. E Charlie também pergunta. Ele fala que aquele lugar ia ser demolido, pois eles iam construir um shopping dentro da Freddy. Só que o shopping parou de ser construído. Então, eles acabam falando. Então, eles começam a falar sobre os bons momentos que eles passaram na infância na Freddy. Então, Charlie, com a sua ideia estupidez, eles decidem ir lá na Freddy para ver o que sobrou daquele lugar. Chegando lá, eles verem que a porta estava fechada. Só que tinha uma janelinha onde eles conseguiam passar. Então eles foram naquela janelinha. Chegando lá, eles viram que aquele lugar estava completamente abandonado. O shopping estava abandonado. E que lá tinha uma pintura que um dos seus amigos tinha pintado, que era Carlton Pé. Então lá no salão principal, eles acabam vendo seus animatrônicos favoritos, Freddy, Bonnie e Chica. Então, um dos guardas que estava trabalhando naquele local quase pega eles. Então, eles saem daquele local, eles vão embora para eles não serem pegos pelo guarda. Então, Sean e Carlton vão embora para suas casas e Charlie e Jessica vão para um hotel, onde que eles dormem juntos. Então, de manhã, eles são acordados pelos 2 novos personagens, Marla e seu irmão menor, Jason. Então, eles foram no mesmo restaurante onde que eles tinham ido na primeira vez que eles tinham se encontrado. Então, depois deles comerem, eles foram embora. E eles foram lá no lugar, um funeral para homenagear o seu filho, que era a criança que foi assassinada. Então, depois disso, eles combinam de ir para Freddy's à noite. Então, Sean e Charlie deram tempo para conversar. E Charlie diz que
antes do assassinato, ela viu um homem vestido de urso dourado. Então, à noite, todos se reencontram para ir na Freddy's. Então, eles acabam vendo umas reuniões que eles podiam controlar os animatronics e também ver as câmeras. Só que eles acabam tomando um susto do Fox e eles saem tirar porque já estava tarde. Então, de manhã, Sean e Charlie acabam acordando primeiro que todo mundo. E Charlie fala que a Fred não era o primeiro restaurante e que tinha outra antes dessa, onde que tinha um urso dourado e um coelho amarelo dourado. Então, eles decidem ir lá para ver como estava aquele lugar. Então, ele acaba então, Sarah e o Sean acabam entrando na Freddy's antiga. E a Sarah acaba lembrando que um homem vestido de coelho amarelo acabou levando o seu irmão. E que ela tinha um irmão. Então, eles vão embora porque ela começou a ter trauma. Então, à noite, todo mundo vai na Freddy's novamente. Só que um guarda que está trabalhando naquele local, ele quase ia prender eles, porque eles estavam invadindo aquele lugar toda noite. Então, eles acabaram implorando para eles não prenderem. Então, ele aceitou e apresenta eles o local. Até que Shari acaba vendo um negócio no seu pescoço, que era uma marca de Spring Rocks. Então, eles veem que os animatrônicos estavam muito agitados, estavam debatendo muito rápido e agitando muito rápido, deixando eles assustados, porque eles estavam se debatendo com uma forma muito assustadora. Então, Jason, um menino mais novo, acaba vendo um vulto de um coelho amarelo. Então ele vai ver o que é e ele acaba vendo Carlton, que estava brincando com ele. Só que o coelho amarelo aparece e captura Carlton e leva ele para a escuridão. Então, gente, ouvindo isso, ele acaba gritando. E ele acaba falando que Carlton seria capturado pelo Bonnie. Ninguém acredita nele, só que ele fica falando que o Bonnie tinha levado o seu amigo. Então, eles vão acabam indo na delegacia, só que era o delegado, era o seu pai, que ele fala que ele estava brincando, que não era nada daquilo. Então, ele convida eles para ir nas vacações. Ele fala que eles sempre ficavam brincando com essas coisas e que eles não foi capturado. Só que ele acaba falando que o homem acabou sendo preso, pois ele tinha assassinado 5 crianças. Só que ele conseguiu escapar e ele ainda está solto. Então, de manhã, a mãe de Carlton ficou muito brava com o pai de Carlton, porque ele era porque Carlton ainda não tinha aparecido. Então, ela obrigou seu marido a procurar ele. Então, ele todo furioso vai lá investigar. Então, ele manda o guarda para ir investigar aquele local. Só que ele acaba sendo morto por um homem vestido de coelho amarelo, que esfaqueia o homem. Então, enquanto isso, Sean e Charlie estavam na antiga caixa de Charlie, que para ela investigar algumas coisas, sobre o desaparecimento do seu irmão. E Sean acaba falando que um endosqueleto, Short Prateado, acabou assassinando o pai de Charles, que ele tinha se lembrado. Então, numa foto, ele acaba vendo o seu pai numa fantasia de um urso e um coelho amarelo, fantasiado de uma outra pessoa. Então, de repente, Marla acaba aparecendo porque o seu irmão mais novo, acabou fugindo para ir na Freddy's. Enquanto isso, Carlton acorda e ele vê que está na fantasia de um urso que está com Spring Rocks, até que o homem fantasiado de coelho amarelo acaba chegando. E que o coelho era nada mais nada menos que o segurança que capturou ele. E ele fala que tinha levado algumas marcas de Spring Rocks. Enquanto isso, o Soto acaba chegando na frente para procurar Jason, que estava lá. E se você está se perguntando, sim, o segurança era a mesma pessoa fantasiada de coelho amarelo que capturou o irmão da Charlie.
não siga Freddy. Então o Simpson aparece chorando no colo de Marla. E ele acaba vendo Carlton, que estava preso. Então ele acaba vendo um urso dourado falando: Carlton, sou eu, sou eu, sou eu. Então, enquanto Charlie estava indo resgatar Carlton, ela acaba sendo pega pelo Bonnie. Então ela acaba fugindo dele. Ela consegue escapar do Bonnie e ela acaba resgatando o Carlton. Até que o segurança aparece, só que Charlie bate nele com um taco de beisebol, fazendo ele desmaiar. Então, Carlton diz que aquele urso dourado era nada mais nada menos que o seu amigo que foi assassinado. Então, Charlie acaba amarrando ele, só que ele não estava acordando. Então Sean, que chegou, acaba batendo nele para ele acordar, só que não adiantava. Então ela viu que ele estava querendo a máscara do coelho amarelo. Então ele acorda. E eles descobrem que ele matou as 5 crianças e aprisionaram eles dentro dos corpos, dos bonecos. E ele fala que era o melhor dia da vida deles e que ele sempre vai estar lá com ele. E que ele, na verdade, era nada mais, nada menos que o próprio William Afton. Enquanto isso, o Pascal acabou insultando os folhetos e é revelado que ele descobriu que o William Afton era o Davis, o segurança. Então ele vai para Freddy's. Até que os outros acabam quase mortos pela Chica. Enquanto isso, a Sarah estava quase indo de vara pelo Fox. Só que o seu som aparece e dá uma bicuda nele. Só que eles estavam cercados pelos animatrônicos. Só que o Pascal aparece e eles vão embora. Só que o coelho amarelo, que é o William Afton, captura a Charlie. Então ele fala, se eles o prenderem, ele fala que Charlie ia morrer. Só que Charlie, conhecendo a Spring Rocks, ela acaba ativando Spring Rocks. Então ele acaba morrendo dentro do seu traje amarelo. Então, os animatrônicos pegam o William Afton e levam ele para a escuridão. Então, o grupo de adolescentes vão embora. Então, eles acabam se despedindo, porque cada um estava indo, voltando para suas cidades. Mas se Charlie for indo embora para sua cidade, eles acabaram indo no cemitério para ver o túmulo do seu pai. E Charlie se lembra que ela gostava de ver os passarinhos. E seu pai também dava risada e que eles sempre o amavam.